Oi, gente, boa tarde. Hoje são 19 de março de 2020. Nós estamos aqui nessa primeira semana desse distanciamento social por conta do coronavírus, né? E eu acabei de ler um artigo realmente muito interessante da Rosana Pinheiro Machado, que é uma antropóloga e que foi publicado agora no início da semana no The Intercept Brasil. O artigo se chama Coronavírus não é democrático. Pobres, precarizados e mulheres vão sofrer mais. E quero fazer um convite a vocês para ler esse artigo, né? O artigo começa assim: enquanto uma parte significativa do mundo discute trabalho remoto e isolamento, a senhora que trabalha como caixa do supermercado permanece parte do dia sentada, encarando cada consumidor que compra papel higiênico para estocar. O supermercado fecha e as funcionárias terceirizadas da faxina chegam para limpar o chão. Elas vão e voltam do trabalho de metrô e ônibus de pé, segurando-se na barra do veículo lotado. Essas pessoas não podem parar. Ou seja, essas pessoas não podem decidir se proteger do vírus com os mesmos meios que outras pessoas de outros grupos sociais. E é nesse sentido que a antropóloga questiona essa noção de democracia, né? Se nós pensarmos em termos da crise ambiental, por exemplo, é um outro tema que algumas pessoas teimam em trazer esse discurso da democracia. Toda a humanidade está sendo vítima desse processo de crise ecológica, né? Ou então o homem, essa coisa genérica, responsável pela degradação das formas do ambiente natural. Enfim, né? Se a gente pegar um caso como foi o do crime e tragédia de Mariana, né? Um crime e tragédia com responsabilidade da Samarco Vale BHP, nós podemos questionar, será que esses grupos sociais foram atingidos da mesma maneira, ou esses grupos sociais tiveram a mesma responsabilidade em manter o funcionamento da barragem, mesmo sabendo dos riscos à saúde da população ou à saúde do ambiente, né? Então, é certo que esse peso acerca da responsabilidade, tomaram a decisão e também o impacto negativo recai sobre determinados grupos e não sobre outros grupos, né? Quando a gente fala de arte e cultura, né, a gente tem ouvido com muita frequência autoridades, agentes públicos falarem de democratização da arte e da cultura. A gente também precisa pensar um pouquinho, né? Porque eles dizem, tem teatros, tem museus, tem bibliotecas, tem toda uma programação gratuita para a população e a população não frequenta. A população não vai por quê? E eles dizem, a população não vai porque não quer. Quer dizer, essa lógica neoliberal de responsabilizar o indivíduo pelo seu insucesso, pela queda, pelo fracasso, enfim, não é? Então, se, por um lado, essas políticas, elas facilitam o acesso a determinados bens culturais, por outro, essas mesmas políticas, na maior parte das vezes,
não disponibiliza informação, formação e, o mais importante, os meios para que a população possa produzir a sua própria cultura, possa produzir a sua arte, né? E o Augusto Boal, uma grande referência para a gente, fala com muita frequência na sua obra inteira sobre isso, né? Quer dizer, inclusive um dos pilares do teatro do oprimido é a possibilidade de oferecer as condições para uma prática teatral transformadora, né? Tirando essas pessoas que se entendem apenas como espectadoras da sua passividade e instigando-as nessa, digamos, na participação, na atuação, né? Então, esses 3 exemplos aqui em relação ao trabalho, à saúde, ao ambiente e à arte e cultura, o que a gente percebe é que há um déficit de poder de decisão de determinados grupos sociais, né? Ou como diz o Paulo Freire, há um impedimento desses grupos em dizer a sua própria palavra, o que os destitui da condição de sujeitos. E não há democracia quando não há poder para tomar decisões, tá? Fica aqui a reflexão e vamos fazendo esse diálogo aqui pelo Instagram, pelo YouTube, pelas redes sociais. Um grande abraço para vocês. Tchau, valeu!